Bom dia, Elisandra Riguer por aqui, para mais um dia, segunda-feira, vamos iniciar a nossa semana. E essa semana nós vamos falar algo tão poderoso, tão profundo, que nós precisamos começar a abrir os olhos, a ter a noção de que realmente existe, de que é verdadeiro. Eu, há um tempo atrás, li um livro que chama Bom Dia, Espírito Santo. E esse livro mexe muito comigo até hoje. Era um livro que eu lia e me arrepiava, porque o autor, ele fala poderosamente sobre a presença do Espírito Santo. McCheyne, que é o nome dele, Robert Murray McCheyne, ele fala poderosamente da presença do Espírito Santo, da presença daquele que quer habitar em nós e em nossos lares. Eu acredito que a pessoa da Trindade mais difícil de ser entendida por muitos cristãos é o Espírito Santo. Ele já apareceu de diversas formas na Bíblia. Ele já apareceu em forma de pomba, que está lá em Mateus 3,16, uma rajada de vento, que está lá em Atos 2,2, línguas de fogo, que está lá em Atos 2,3. Ninguém realmente sabe como é o Espírito de Deus, mas a palavra em si, Espírito, ela nos faz criar uma certa curiosidade. Como é? Como é que funciona isso? Ela parece que não tem uma qualidade física. E é difícil às vezes, porque Deus Pai a gente vê de uma forma, Jesus a gente vê de outra forma, mas, queridos, Ele é uma pessoa. Sim, Ele é como se fosse uma pessoa. Ele é um espírito, mas nós não o vemos, mas nós podemos senti-lo, nós podemos ouvi-lo. Nós precisamos lembrar que a Bíblia, ela traz o Espírito Santo como um conselheiro, como um capacitador, como um consolador, como aquele que está ajudando a gente. O papel dele é incrível. Em tempos de fraqueza, ele nos fortalece. Em tempos de tristeza, ele nos conforta. Então, ele é aquele que dá conforto, conselho e consolo. Em João 14:26 diz assim: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Então, o Espírito Santo é aquele que está conosco. Quando nós lemos a Bíblia, quando nós estamos em outro lugar, ele vai fazer lembrar. Ei, você leu aquilo na Bíblia. Ei, você lembra que a Bíblia está escrito isso? Faça isso e não faça aquilo. Nós precisamos entender que Ele está cuidando de nós. Ele está cuidando do nosso coração. Ele está de olho em nós. Romanos 8:26 diz que da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois nós não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, além de Ele ser o nosso conselheiro, o nosso consolador, Ele intercede por nós. Uau! Quem pode interceder por nós, além de Jesus, o Espírito Santo, queridos? Quando Jesus ascendeu aos céus, Ele deixou o Espírito Santo para nós, para ser esse consolador, esse que recolhe todas as nossas lágrimas. E o que ele tem a ver com a nossa família? O Espírito Santo, ele representa muito bem o relacionamento que nós temos com as nossas mães terrenas, né? Ou outras mulheres que cuidaram de nós nos nossos anos de criança, da infância. E por isso que as mães, muitas vezes, ou sempre, elas precisam agir como consoladoras, como confortadoras, como conselheiras. Por quê? Porque quando uma criança, por exemplo, cai e se machuca, aonde ela sai correndo e chora? No colo da mãe. Sim, e por isso que existe essa ligação dos papéis também da mulher, quando tem a sua família, quando tem os seus filhos, de ser aquela que conforta, aquela que abraça, aquela que cuida, aquela que aconselha. Quando nós estudamos isso e quando nós vimos isso, nós precisamos entender que é necessário que entremos na presença dele e que permitamos que ele venha até a nossa casa. Queridos, dê bom dia ao Espírito Santo. Traga a realidade, aquela presença,
Semana passada nós falamos muito sobre presença, sobre orar, sobre permanecer na palavra. Mas o Senhor é vivo e quando nós abrimos a nossa Bíblia, o Espírito Santo é aquele que está falando ao nosso coração, é aquele que está nos ensinando, ele está soprando. E quando nós saímos da nossa casa e estamos entrando em algum lugar de perigo, muitas vezes é o Espírito Santo que assopra e fala: ei, cuidado. Ei, você não está vendo, mas eu estou vendo. Sim, o Espírito Santo, ele sussurra nos nossos ouvidos e por isso nós precisamos estar com os nossos ouvidos limpos para ouvir e ter uma conexão com o Espírito Santo. Nós precisamos tomar a decisão de querer ouvi-lo. Queridos, a Bíblia é viva. A Bíblia tem várias histórias, mas todas elas se renovam em todo o tempo. Quantos anos fazem que essas palavras foram escritas e quanto elas fazem sentido e são como se tivessem sido escritas ontem. Sim, o Espírito Santo está do nosso lado falando: ei, isso é para sua vida agora. Ei, coloque isso aqui em prática porque eu estou aqui, eu estou do seu lado. Nós precisamos andar nesse lugar de consciência. Tenham consciência a partir de hoje, queridos, o Espírito Santo está contigo. Ele é o teu consolador. Ele é aquele que te ama. É Ele aquele que está a seu favor. Ore com Ele. Chore com Ele. Se console com Ele. Convide-o para fazer parte da sua vida. E você nunca mais será o mesmo ou a mesma. Saiba que Ele vai trazer paz e segurança na sua família. E o mais importante, Ele vai dar fruto. Ele faz nascer fruto em nós. Sim, existe um fruto que chama fruto do Espírito Santo. E durante a semana nós vamos falar sobre isso e o quão importante é nós termos esse fruto dentro do nosso coração. Para quê? Para que tudo vá bem aqui nessa terra. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero entregar a vida de cada um. E eu quero profetizar a Tua presença, Pai, na casa dessa pessoa que está ouvindo essa palavra. Deus, em nome de Jesus, eu não sei o que essa pessoa está passando, mas Tu sabes, Espírito Santo, porque Tu é aquele que está onipresente, onisciente, sabe todas as coisas e está em todos os lugares. E nós declaramos a Tua presença, Pai, sobre a vida de cada um. Enche, Senhor Jesus, com graça, com alegria, com poder, que nós possamos ver, Senhor Jesus, o Seu agir. Espírito Santo, entra na casa, toma todos os lugares, que nós possamos ver o Seu agir, o Seu tocar e o Seu trabalhar. E eu te peço, fala, Espírito Santo, fala, que as pessoas que estão ouvindo esse devocional possam ter experiências contigo e terem certeza de que foi Tu que soprou, que foi Tu que falou, que foi Tu que trouxe situações para que eles entendam e compreendam a Tua realidade, para que eles compreendam que Tu é aquele que é real, que está presente em todas as situações. Nós Te louvamos, Senhor, nós Te agradecemos e nós Te bendizemos em nome de Jesus. Quero deixar um desafio para você hoje. Ore nos cômodos da sua casa. Fala, Espírito Santo, toma esse lugar. Toma esse lugar. Essa casa não vai mais ser a mesma. Essa casa agora vai andar contigo. Amém, queridos? Um beijo no seu coração e amanhã tem mais.